Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos chegar para mais uma live desse Instagram, né? Essa live ela é bem especial porque toca num tema imprescindível, importante e é um tema pouco falado por aí, que é sobre a coragem, né? De às vezes fazer uma transição de carreira, coragem de saber qual é o momento de parar, né? Então, para essa conversa extremamente interessante e pertinente, eu vou ter uma convidada aqui super especial, que é a Karina Mito. A Karina, ela é especializada, né, em comportamento, psicóloga, e aí vou convidá-la para participar aqui junto conosco, tá? Deixa eu só adicionar ela aqui. Karina. Vamos ver se vai dar certo. Gente, enquanto isso, convida as pessoas para vir participar. Oi, Karina. Oi, como é que você tá? Eu tô bem, e você? Joia. Tô aqui nos últimos preparativos da vida corrida. Ah, imagino. Bom, agora Primeiramente, muito obrigada, tá, por você ter aceitado o convite. Deu para perceber que sua vida é bem corrida, assim, extremamente ocupada, né? E eu tava assim, até sem graça, falando, oh meu Deus, estou ocupando mais um pouquinho dela. imagina, é um prazer sempre ajudar. Karina, assim, mais uma vez, é um grande prazer tê-la aqui, né? É um grande privilégio você ter aceitado essa nossa conversa, porque é um tema extremamente atual e pertinente, e que nos últimos dias a gente tem visto muitas pessoas adoecerem, e até mesmo chegarem ao ponto de tirarem a própria vida, né? Por conta de carreira. E não necessariamente a gente sabe que para chegar nesse tipo de situação não é um único fator, mas um fator extremamente importante é a carreira, tá? Então, conversando com os colegas, né? Eu não sei se você sabe, eu sou professora. Aí, conversando com os colegas, às vezes eu me pergunto assim, meu Deus, mas o que que mantém essa pessoa por tanto tempo? Ela tá vendo que ela tá sendo esmagada, afogada, e o que que tá faltando para ela tomar o passo de falar assim, não, daqui para frente eu que tomo as rédeas, eu que faço as minhas escolhas, né? Então, foi pensando nisso que eu te convidei também para fazer essa live. É um prazer, Andressa, estar com você e ajudar sempre. Às vezes eu recuso eu recuso até coisas assim que não da minha vida pessoal, mas quando o assunto é ajudar a saúde mental, eu sempre dou um jeitinho para poder estar falando, porque é importante a gente levar esse tipo de informação. Ah, certo, obrigada. Então, posso começar com as perguntas para você, Pode Karina? sim, pode começar. Então, tá bom. Então, ó, eu coloquei uma introdução assim, ó. Vivemos em um mundo em que o sucesso é medido pela produtividade, sucesso é medido pelo potencial econômico, pelo tanto de dinheiro que você ganha, e geralmente a gente tem metas, né, a serem cumpridas. E tudo bem, a gente vai lá, escolhe uma carreira, estuda por muito tempo, mas em um determinado momento essa carreira começa a nos engolir, né? Então, como a gente saber qual é o momento de parar, né? Qual é o momento de refletir, se isso realmente está fazendo bem ou não à minha saúde? Então, Karina, o que acontece com a nossa identidade e autoestima quando o reconhecimento moral e às vezes o financeiro ele não chega? Andressa, o que acontece com a gente é que o ser humano, nós, vou falar dos brasileiros, né? A gente está a nível Brasil. O brasileiro, de um modo geral, ele não se organiza. Ele faz as coisas assim como se não tivesse amanhã, né? É uma coisa assim, não só pro lado do trabalho, mas em todos os âmbitos da vida. É impressionante como as pessoas não pensam a longo prazo na ansiedade, tipo se colocando em situações negativas, mas não pensam a longo prazo em relação a uma realidade real, que é o que eu chamo de existe um pensamento positivo, existe um pensamento negativo, existe um pensamento neutro. As pessoas não têm que pensar positivamente, porque né, tem que ter uma sensatez ali naquele planejamento. Ela não tem que pensar negativamente, senão ela não sai do lugar. Ela precisa pensar
com neutralidade, ela precisa pensar com foco. Então, quando eu penso numa carreira, as pessoas quando procuram consultório de psicologia, ou as pessoas quando elas estão no ápice, assim, como você disse, de uma situação trágica, é porque já houve toda uma vida, todo um investimento de tempo, um investimento de estudos, um investimento de dinheiro, que ela não pensou se esse investimento todo ia dar um retorno lá na frente. Então, tem pessoas. Esses dias eu estava conversando com uma paciente minha dos Estados Unidos, ela falando assim para mim: olha, o meu marido precisa tirar uma carteira de motorista, acho que subir de categoria. Aí o investimento ia ser alto, eu não me lembro qual era o valor. E eu falei assim, tá, e esse investimento ele vai te trazer o quê de volta, né? Qual é o retorno que isso vai te trazer? Não, o salário vai continuar o mesmo. Vai ser só qualidade de vida. Eu falei assim, não, se você vai investir um dinheiro, né? Fazer um investimento alto, o retorno ele tem que acontecer. Então eu vejo no consultório, às vezes as pessoas vai fazer uma pós-graduação, vai investir numa pós-graduação, vai investir num curso, e elas não pensam assim, qual é o retorno financeiro, o que, que isso vai trazer de volta. E aí depois chega lá na frente, fez um investimento, sabe, assim, às vezes se é, se sacrificou por aquele dinheiro, fez um esforço por aquele dinheiro, para investir aquele dinheiro, e chega lá na frente e o salário continua o mesmo. Eu tive uma outra paciente que eu nem me lembro qual era a profissão dela, e ela estava investindo no mestrado. Gente, mestrado é uma coisa assim, a loucura. Eu não fiz ainda porque eu tenho consciência que é uma loucura. E é um sonho meu ainda, né, de foro íntimo. Mas a gente tem que pensar financeiramente. O que que isso vai me trazer de retorno? Aí entra a outra parte que você disse, né? Que é a parte de estar realizado no campo do trabalho. Não existe realização, Andressa, profissional, se a realização financeira não estiver juntinho. Porque você vai ser um profissional realizado, mas você vai ser pobre. E ninguém quer ser pobre. Por mais que a sociedade romantize a pobreza, sabe? Ah, eu não preciso, mas ninguém quer. A gente precisa de coisas e coisas custam dinheiro, né? Então é aquele ponto de você pensar assim, racionalmente. Não dá pra gente ficar romantizando tudo e achar que tudo é lindo, que dá pra viver trabalhando por amor, porque amor, gente, não paga conta. Eu vou ter que abrir a porta, porque senão o Lipe, ele vai me escutar aqui. Pronto, vai, cachorro. Entendeu? Então, é como se a gente tivesse que viver assim, de acordo com a realidade mesmo. E não dá pra gente ficar nesse ponto de ficar imaginando como é que pode ser as coisas e só positivamente ou só negativamente. É com neutralidade, tá? Eu vou investir isso. Em quanto tempo que isso aqui vai me retornar? Isso aqui vai me fazer diferença? Vai aumentar meu salário? Vai aumentar minha qualidade de vida? E só aumentar a qualidade de vida também não é suficiente, porque qualidade de vida também não paga conta. Então, é aquelas coisas de você entender assim, qual que é a sua rotina, qual que é a sua realidade, quais são as suas metas. Eu bato sempre no meu Instagram, meus pacientes. A gente tem que viver com meta e tem que saber o que é prioridade, porque são duas coisas que norteiam. E o terceiro ponto, que eu acho que é o mais importante de todos, é investir na sua rotina. A pessoa que ela tem uma rotina produtiva, a pessoa que ela tem uma rotina que é uma rotina que é próspera, essa pessoa vai prosperar. Aí não adianta você ficar assim, sempre presa, qualidade de vida, qualidade de vida. Você vai envelhecer, e aí a qualidade de vida da sua melhor idade vai ser como? Então não Tem tem como tempo. você. Tem que ter metas, tem que ter planejamento, tem que ter um pensamento neutro, tem que ter uma cabeça boa, né, para saber o que é que você está fazendo da sua vida. Porque assim, Carmen, deixa eu colocar um ponto assim, né? Por exemplo, às vezes a gente escolhe a nossa carreira muito novo, né? Então, assim, a gente não tem muitas referências. Eu tava lembrando, antes da gente começar a nossa live, eu tava lembrando como que eu decidi ser professora. Eu lembro que eu tava numa sala de aula e a professora tava, assim, bem desgastada, né? Que a gente era tudo criança, enfim, a professora tava desgastada, pedindo ordem, né? E aí eu achava, eu admirava muito os meus professores. Eu falava assim, nossa, eu quero ser professora. E ela falava assim, não seja professora de jeito nenhum, não seja professora. E eu lembro que eu achei, quando ela falou essa frase, eu achei isso muito absurdo.
É como que uma pessoa, que uma profissão tão bonita, tão importante, que forma outros profissionais, ela não incentiva, né, outras pessoas a serem. E aí ela falava assim, não, o professor ganha muito pouco. E na minha época de criança, eu lembro que ela até falava quanto que era. Ela falava assim, ó, o professor ganha R$ 3.000. Aí, na minha cabeça de criança, eu olhei assim, como eu não tinha nada, né? R$ 3.000, eu acho que dá para mim sobreviver. Agora, o problema é tipo assim, a gente, aí, tudo bem, a gente começa muito novo, meio perdido, vai indo porque tem que fazer, né? A gente nem sabe muito bem o que tem que fazer, mas vai fazendo. E aí chega no momento onde a gente se percebe não feliz, não realizado nessa profissão, né? Só que muitas vezes a gente tem dificuldade em, em falar assim, ó, esse ambiente não está sendo saudável para mim. Qual é a dificuldade que leva a pessoa a essa falta de reconhecimento? Porque muitas vezes a gente fica querendo mudar todo um sistema, né? A gente quer mudar toda uma base, lutar por essa base que eu acho muito importante, mas às vezes a gente não reconhece assim, ó, eu não dou conta demais, quem precisa mudar sou eu. Sou eu que preciso sair daqui. Aí entra outro ponto, Andressa. É aquela coisa da gente reconhecer realmente que financeiramente eu não estou satisfeito, mas você ainda acredita na sua profissão porque você está entre a cruz e a espada, né? Eu amo ser professora, mas, infelizmente, ser professora não me traz um retorno financeiro daqueles que eu gostaria de ter. O problema não está com a profissão, né? O problema está com as minhas projeções do que eu gostaria de ter na vida, né? Porque, assim, como você disse que a sua professora disse para você, ai, não faço porque ganha pouco. O ganha pouco, ele vai depender muito de cada pessoa. De repente, para você hoje, R$ 3.000 não contempla o seu orçamento, digamos que assim. Mas para outra pessoa vai ser um orçamento super maravilhoso. Então, ganhar pouco vai depender muito daquilo que você daquilo que você projeta, daquilo que você quer. Por isso que é importante a gente fazer isso a longo prazo. Aí você falou assim: este ambiente não está saudável para mim, né? O que fazer? É isso que eu falei, estava falando na nossa primeira conversa, na primeira pergunta. É planejar, é pensar assim, o que que eu posso fazer para ganhar mais? Porque muitas vezes também a gente tá ali e a gente não sabe o que fazer. A gente tá presa entre a cruz e a espada, né? Eu amo ser professora, mas eu também não sei fazer outra coisa, como é que eu posso fazer para ganhar dinheiro? E em últimos casos, Andressa, é você pensar mesmo em numa mudança de carreira, no investimento em algum curso, em alguma coisa que te leve. Mas assim, tem que ser uma coisa realista, não pode ser uma coisa muito otimista e nem uma coisa negativa. E isso que você falou sobre o jovem escolher a profissão muito cedo e não ter mesmo cabeça para isso, por isso que hoje os pais mandam os filhos para o psicólogo para poder fazer a orientação vocacional. Porque a gente bate bem a real mesmo, né? Pro adolescente. Eu fui no aniversário esses dias de uma amiga minha e chegou lá e tava o filho. Tava um menino que eu faço orientação vocacional junto com a mãe. E aí a mãe veio conversar comigo e falou: Nossa, Karina, o meu menino tá fazendo orientação com você e tal. Eu falei assim: Ah, é? E ele tá gostando? Ela falou assim: Ele tá muito pensativo, que ele chegou em casa no primeiro dia e ele falou assim: Mãe, a psicóloga falou pra mim assim, que a vida que eu quero ter, a vida que eu gosto, não vai dar pra me pagar com o salário que eu tô, da profissão que eu gosto de fazer, né? Aí ela pegou e falou assim: aí daí que agora você vai fazer o quê? Ele falou assim: ela falou assim que a gente tem que escolher uma coisa que a gente gosta mais ou menos, mas que dê o padrão financeiro que a gente gostaria. E depois que a gente estiver ganhando dinheiro, a gente pode fazer o que a gente quer, a gente pode fazer aquilo que deixa a gente feliz. E aí eu dei até o exemplo, né, para ele, dou exemplo para os meus acompanhados. Eu gosto muito de pintar tela. Eu pinto muito. O meu sonho era ser artista de pintar tela. Mas eu sabia que isso ia ser muito difícil, né? Eu sou do interior de São Paulo, minha família é veio assim, eu venho de uma família muito humilde, nós fazíamos feira. E aí eu pensava assim comigo, o dia que eu estiver trabalhando, ganhando dinheiro, eu vou pintar tela. Só que aí não vai ser aquela coisa para vender,
né? Porque você vai fazer aquilo que você precisa, não porque você precisa vender, mas porque você ama. Aí sim você vai fazer com o coração. Que é o meu paciente esses dias atrás virou para mim e falou assim, eu falando para ele, né, já era um paciente já de quase de 40 anos. Eu falei assim, fulano, você precisa trabalhar sua ambição. Aí ele falou assim, uai, mas por que que você acha isso? Eu falei assim, uai, porque você pensa em quando você ficar mais velho, você trabalhar na praia, vender sua arte na praia, que ele sempre falava isso, né? Aí ele falou assim, ué, então, mas eu não preciso de muito. Eu falei assim, não precisa, mas quem que garante que você vender o seu produto na praia vai te dar o dinheiro suficiente para o seu sustento? Aí ele virou pra mim e falou assim, mas como assim? Eu falei assim, se você quer vender sua arte na praia, você tem que ter um dinheiro no banco para garantir que o dia que você vender, ótimo, o dia que você não vender, não tem problema, porque o seu tá garantido. Ele parou, ele falou assim, meu Deus, eu falei assim, pois é, até pra gente querer ser pobre, a gente tem que ter dinheiro, porque querer ser por uma escolha, né? Assim, não por uma única opção. Já pensou, você tá lá, idoso, vendendo sua arte na praia, aquele dia você não vendeu o suficiente, você não tem dinheiro para você comer, você vai fazer o quê? Ele olhou e falou assim: Meu Deus, é verdade, né? Falei: Então vamos parar de pulverizar o seu dinheiro, porque as pessoas fazem isso, né? Tá sobrando, passa para não sei quem, compra uma coisa que não precisa, em vez de pensar, que é o que eu falo sobre o planejamento. Muito legal isso que você falou, Karina, assim, interessante porque assim, eu compactuo dessa visão de ambição, porque assim, às vezes em roda de conversa, né, ali dos professores, a gente vai dialogar, aí eu lembro que uma das perguntas que me falaram é assim, quem que, tipo assim, uma característica sua, né? Aí eu falei, eu tô ambiciosa, né? Porque assim, eu tô aqui nesse momento hoje, mas isso aqui é um lugar de passagem, daqui a pouco eu não quero estar mais aqui, né? E aí, às vezes, isso é visto como uma coisa horrível pelas pessoas, que as pessoas colocam o termo ambição como algo muito pejorativo, né? Nossa, se você for ambiciosa, é porque você não tem humildade, né? E aí entra nisso que você falou. Se você não tiver uma ambição, uma estratégia, como é que lá na frente eu vou me virar, né? Sim, e é engraçado que nesse rapaz mesmo, ele é muito religioso, sabe? Ele é muito cristão, assim, aí ele ajuda entidades, é bem interessante o trabalho que ele faz. Mas eu falei pra ele assim: olha, se você começar a investir, ele é muito inteligente, é o cara que ele tem o dom da prosperidade. Eu até falei isso pra ele. Se você começar a investir o seu dinheiro, não tô falando pra você parar de ajudar as pessoas, mas se você investir seu dinheiro, você ficar, digamos que assim, rico, né? Tiver um dinheiro bom assim, você pode ajudar muito mais pessoas. Ele olhou e falou assim: Nossa, é verdade, né? Porque as pessoas elas têm uma consciência que, Andressa, que o dinheiro vai me corromper e eu vou ficar uma pessoa ruim. Não, não é desse jeito. Você é bom com ou sem dinheiro e você é ruim com ou sem dinheiro. Porque existem pessoas que não têm dinheiro que são péssimas. Entendeu? Que são arrogantes e soberbas e tratam as outras pessoas ruins. Do mesmo jeito que existe pessoa que tem dinheiro que é um doce, que é um amor de pessoa, que é uma graça, entendeu? Então é muito isso de você entender que o dinheiro, ele não vai vir para te tornar uma pessoa ruim, ou porque você quer comprar uma bolsa de marca, de grife, um carro caro. Não, você não precisa ostentar porque você tem dinheiro. Você pode deixar o seu dinheiro guardado e viver que nem pobre, ué. Se você gosta, né? Então, gosto é gosto. O que você não pode é ficar dia a dia não investindo em você, não pensando em você e acreditando que sei lá qual que é a romantização que existe na cabeça das pessoas, né? Isso aí depende de muitas, de pessoa para pessoa. Mas a gente tem que pensar. Sim, no que a gente, na prioridade, naquilo que é importante pra gente. Eu sempre falo assim, ó, não existe não ter tempo, não existe não tenho dinheiro, não existe não consigo. Existe isso não ser prioridade. Então, quando alguém fala pra mim, se vou falar uma coisa horrível agora, tá, gente? Vocês podem me julgar, fiquem à vontade. Academia. Eu preciso fazer academia porque eu quero ser uma velha que anda, pelo menos, levanta, né? Vai no banheiro sozinha. Eu quero ser uma velha desse tipo, uma velha, né, saudável. Eu preciso ir pra academia. Mas as pessoas me cobram, principalmente minha filha. Você não vai pra academia? Eu nem falo que eu não tenho tempo. Porque é uma coisa que, pra mim,
Eu não tenho mesmo. Só que se fosse prioridade, eu faria. Eu acordaria 4, 5 horas da manhã e eu iria. Porque na minha vida hoje, Andressa, e na vida de muitas mulheres, de muitas pessoas, a gente não tem tempo, a gente prioriza. Provavelmente eu tô aqui conversando com você, porque eu acho importante, com certeza, mas eu tô procrastinando alguma coisa. Eu não tenho tempo, eu tô procrastinando alguma coisa. Eu tô procrastinando um livro que eu preciso ler, tô procrastinando um áudio que eu preciso terminar, tô procrastinando um Reels que eu preciso editar, tô procrastinando uma louça que eu preciso lavar, uma roupa. Alguma coisa eu tô procrastinando e eu tenho certeza que você também. Você não tá aqui porque, eu não tenho nada pra fazer, vou fazer uma live. Chamar aí uma outra que também não tem nada pra fazer. Não, gente, não existe isso. E as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender isso. Elas acham que precisa de tempo. Não, não precisa de tempo. Precisa de você saber o que é prioridade na sua vida. É isso. Certo. Karina, então mudando um pouco aqui a pergunta, a gente vive, então assim, para quem, porque assim, igual você falou, eu achei muito interessante, existem crenças limitantes, às vezes a pessoa associa o dinheiro como uma coisa ruim, né? Tipo assim, quem tem muito dinheiro é o quê? Porque fez alguma coisa errada. Ou então quem tem muito dinheiro é uma pessoa soberba, arrogante. E na verdade tudo isso são crenças, né, que a gente foi colocando aí ao longo do tempo na nossa mente. Agora, e para quem já tem esse pouco de ambição, existem aqueles coaches que tem aquela frase muito, ficou muito famosa, né? Trabalhem enquanto eles dormem. Façam aí, tipo assim, a pessoa já está ali trabalhando 12 horas por dia, já está ali se esgotando, e a gente tem essa questão da alta performance, da produtividade. E quando isso começa a te adoecer, né? Porque assim, eu me lembro, Karina, assim, dando um exemplo pessoal mesmo, que logo no início da carreira, talvez neste momento era necessário, eu não tinha as minhas aulas preparadas, eu tinha que fazer tudo do zero. Então, assim, eu estava construindo a minha carreira. Então, quando chegava de noite, eu ia estudar, eu ia trabalhar. Quando chegava o final de semana, a mesma coisa, eu ia estudar e trabalhar. Isso me deu um gás muito grande logo no início, né? O problema é que às vezes a pessoa ela entra nesse loop infinito, não tem momento de parar e começa a adoecer de fato, né? Então, como diferenciar uma disciplina saudável de uma autoexploração? E como é que e como é que faz para mudar essa chave no sentido de que o descanso, ele também é necessário, ele também faz parte da vida? Quando a gente fala sobre essas síndromes, né, em relação ao trabalho, que tem o burnout, até as próprias depressões, entre outras estresse, entre outras coisas, a gente sempre lembra no adoecimento e liga isso à carga horária de trabalho. Vou falar pra você uma coisa, assim, que as pessoas ficam espantadas quando a gente fala sobre isso. Andressa, o adoecimento, ele precisa ser identificado. Existe o adoecimento físico, existe o adoecimento emocional ou até o mental, né? Então, são três tipos de adoecimento diferentes, embora as pessoas confundam o mental com o emocional. Vamos lá. Essa rotina de trabalho, vou colocar uma rotina de trabalho de 12 horas. Essa rotina de trabalho, ela tá causando adoecimento físico, mental ou emocional? É importante a gente saber disso. Se esse adoecimento é físico, então você realmente está trabalhando muito, então a sua carga está grande, porque o esforço físico está sendo muito grande. Ler, algumas bursites, algumas coisas nesse sentido. Se o adoecimento for emocional, que é aquele adoecimento de emoções, né, que causam a depressão, a ansiedade, entre outras coisas. Então, esse não é por conta da carga horária, é por conta da pressão que a pessoa se coloca, entendeu? Se o adoecimento for mental, né, a pessoa tá ali passando por uma dificuldade, sei lá, o que seria um adoecimento mental? Um, uma doença tipo, crônica mesmo instalada, uma demência, alguma coisa nesse sentido, Parkinson, aí já é uma questão genética. Nas três situações, não está ligado ao tempo de trabalho. Não é o tempo de trabalho que vai adoecer as pessoas. O que adoecem é
o esforço físico, o esforço mental, o esforço emocional ou o esforço mental, né? Então a gente tem que entender porque as pessoas linkam muito a carga horária de trabalho. Porque de repente eu vou, sei lá, não sei. Eu trabalho fácil, de 12 a 14 horas todos os dias. Fácil, fácil. No consultório, produzindo conteúdo, redes sociais, Instagram, é, YouTube. YouTube até tá meio parado, mas eu preciso voltar. Não tô priorizando ele, tô priorizando. O YouTube eu preciso voltar, já tem mais de 20 mil inscritos ali, tá indo para 21 mil. Preciso voltar. Laudos que eu faço, então assim, eu facilmente trabalho de 12 a 14 horas todo dia. E a minha cabeça é boa, não existe nenhum adoecimento nem nada. Por quê? Porque eu trabalho não me pressionando. É aquela coisa assim de você trabalhar sem a pressão que você se faz, porque o que adoece a gente, Natália, é a cobrança, é o emocional ali, ó, desregulado, entendeu? É aquela coisa de eu preciso fazer isso, eu preciso estar perfeito, isso aqui não tá bom, e eu tenho tanto tempo para isso, eu tenho que aquilo outro, porque assim, se fosse o excesso de trabalho que adoecesse as pessoas não desenvolveriam pessoas que, tipo, não trabalham não ficariam doentes. E as doenças são bem parecidas, né? Essas doenças emocionais. Então, muito é aquilo da pressão que você se coloca. E o Brasil, ele tem a população mais ansiosa do planeta, né? Nós temos a população mais ansiosa do planeta e o ansioso, ele é exigente, ele é controlador, ele é negativo, ele é pessimista, ele é muito ligado ao que vai acontecer, ele é preocupado, ele quer, a ansiedade, ela é uma, cara, ela é uma desgraça, porque é isso que faz com que a gente adoeça. É o nível de exigência que a gente coloca em cima daquele trabalho que a gente está falando. Aí você entrou num outro ponto. Pensar que o descanso é necessário. Ali, eu vou falar para você, provavelmente se você for uma pessoa ansiosa, você vai saber do que eu estou te falando. Tá, a pessoa que é ansiosa, ela tem lá as coisas dela pra fazer. Se ela para, ela vai deitar, a cabeça dela para. Não. Então não adianta, entendeu? Então eu já tive pacientes que chegou lá em mim e falou assim: olha, eu fazia terapia, minha psicóloga falou pra mim que eu trabalhava demais, que eu tinha que reduzir a minha carga de trabalho. E eu saí de um dos empregos. Essa pessoa ficou pior. Porque ela tinha mais responsabilidades, ela tinha um monte de coisa para fazer, ela tinha. E não é assim, não é simples assim. Ah, então eu vou parar de trabalhar, vou diminuir, vou ter o descanso necessário, minha cabeça vai ficar boa. Se fosse assim, os psicólogos iam ficar pobres. Porque não é desse jeito. Não está relacionado. Então, as pessoas acreditam realmente que está relacionado, mas não, gente, a gente tem que cuidar da cabeça. Você pode trabalhar o tanto que for, se você tiver com a sua cabeça tranquila. E olha, eu só não trabalho mais porque eu amo o que eu faço, de fato. Mas eu amo o que eu faço porque ele me dá um retorno financeiro. E eu só não trabalho mais porque a gente realmente precisa do descanso. Mas eu ficaria editando até os vídeos do Reels, muita gente entra em contato comigo. Ah, eu vi que você trabalha, não sei o que, eu tenho um trabalho de editar. Para mim, isso é prazeroso. Eu adoro editar os meus vídeos, eu adoro fazer essas coisas, colocar legenda, cortar, gravar, eu gosto. Se isso me desse um retorno financeiro bom, eu ia fazer só isso. Então é muito de você saber, assim, sabe? O que vai te dar o retorno, o que vai pagar suas contas, o que não vai. E não adianta, gente. O excesso de pressão não vai cair um Pix na sua conta. A gente tem que ter essa consciência. Então, é se pressionar menos. A gente tem aquele trabalho que, tipo assim, que é leve, né? E geralmente é ali que ocorre o fluxo, e tem aquele trabalho que já não é leve, que a gente vai se pressionando, né? Você Mas é falou a gente que define o que é leve e o que não é. isso. E assim, depende muito, né, do que você faz. Eu vi que eles, assim, recentemente saiu uma pesquisa dos professores do Tocantins, né? Dos servidores da educação, na verdade. Aí nessa pesquisa apontou que 80% dos profissionais de educação são ansiosos, estão com ansiedade, né? E aí colocando que, especialmente aquele que está em sala de aula. Porque, assim, o ambiente da sala de aula, Karina, assim, é bem estressante, menino gritando, não sei o quê, aquela coisa. E muitas vezes, assim, não tem
a questão do ambiente ser confortável, né? Porque, assim, às vezes, eu tô falando muito do contexto onde eu convivo. Passou no concurso, e falou, nossa, passei no concurso, estabilidade financeira, maravilha, né? A pessoa, às vezes, estuda a vida inteira para passar no concurso. Aí chega no concurso, chegou lá, a sala de aula não é climatizada, os alunos não respeitam, tudo que você estudou, que você absorveu, não está sendo, assim, as pessoas não querem receber aquele conteúdo porque elas estão ali, porque elas estão obrigadas a estarem ali, né? Então aquela pessoa ela vai gerando toda aquela carga emocional para ela, muitas vezes como culpando ela mesma, achando que ela é o problema, né? Então vai muito de encontro no que você falou, assim, achando que a carga é a pressão, a carga emocional, colocando a responsabilidade toda para si, né? Sim, olha só, vou usar o seu contexto que você deu como exemplo Uhum. para exemplificar também. A primeira coisa que você falou, né? Uma das primeiras coisas que você falou sobre o ambiente ser estressante, muitos alunos e aí aquela gritaria. A gente tem que pensar assim, que a gente precisa naturalizar o nosso ambiente de trabalho. Não dá para você acreditar assim, que é uma projeção, uma romantização até, de você acreditar que você vai numa sala de aula, é para adolescentes que você dá aula? Crianças? Sim, a maioria do contexto, assim, hoje eu dou aula mais para adultos, né, que eu dou aula na faculdade, mas assim, o contexto geral da maioria dos professores é crianças e adolescentes. Tá, então, não dá pra gente romantizar que eu vou chegar numa sala de aula e vai ter paz, vai ser tudo lindo, que vai estar todo mundo maravilhoso, cheirosinho, prestando atenção na aula. Isso não acontece. Então, aí acontece a primeira grande frustração. Quando você projeta que você vai chegar na aula, da aula, todo mundo vai prestar atenção. A segunda, as pessoas às vezes estão ali na sala de aula, mas elas não estão ali para aprender. Como você disse, estão ali por uma obrigação. E aí a pessoa que está ali ensinando, ela começa a projetar. Tô falando isso baseado na cabeça de uma pessoa ansiosa, tá? Fazendo a leitura, assim. Como que é o pensamento de uma pessoa ansiosa, professora, por exemplo. Aí ela fala assim: ah, não quer aprender, não sei o quê. E aí ela puxa a responsabilidade para ela. Não, você tem que fazer na sua casa o seu melhor, com alegria no coração. Vai criar ali o conteúdo para você dar aula, você vai dar aula. Se as pessoas querem aprender ou se as pessoas não querem aprender, não tem como você se responsabilizar pelo outro. Você tem que se responsabilizar pelo seu conteúdo, por aquilo que você vai oferecer de melhor. Entendeu? Aí entra outro ponto. Ah, mas eu chego lá, a sala não tá climatizada, não tem, é desconfortável. Então, né? Aí entra aquela realidade. Infelizmente, o lugar que eu trabalho é um lugar que não é o dos melhores, tal, e eu tenho que enfrentar minha realidade sem aquela pressão da tristeza. Ai, que saco, eu vou ter que ir lá, não tem ar-condicionado, não tem isso. Porque se todos os dias você cria uma expectativa de uma situação que não pode mudar, você já está se pressionando. E o que você tem que entender, né, que é a realidade que você escolheu para sua vida, sem um planejamento, foi esse daí. Ah, mas ninguém me falou que ia ser assim. Não, ninguém fala nada mesmo, não. Por isso que eu falo que a gente tem que ter pensamentos neutros, olhar se aquilo, pensar com a realidade. Muitas mães falam para os seus filhos: olha, vai fazer aquilo que você ama. Não, gente, pare com esse negócio de falar para o filho que tem que fazer o que ama. Tem que falar para o filho que ele tem que ter responsabilidade, que olha, quando ele crescer, ele vai ter que trabalhar, e o dinheiro que ele vai ganhar, ele tem que pagar as contas dele, tem que pagar o aluguel, a água, a energia. Se ele gosta de viajar, ele vai ter que ganhar dinheiro para ele viajar. Porque as pessoas ficam assim, colocando na cabeça que elas têm que ser felizes no trabalho. Não que não tenha, entendeu? Não que não exista isso. Mas o trabalho, gente, não serve para trazer felicidade. O trabalho serve para a gente ganhar dinheiro. E quando você projeta que o trabalho tem que trazer felicidade, você fica refém de uma felicidade que talvez não venha acontecer. Eu não estou falando que é impossível você ser feliz trabalhando, entendeu? Mas isso não pode ser uma prioridade. Ah, eu tenho que ir, que nem as pessoas, ah, eu vou lá e as pessoas do meu trabalho, elas me tratam mal. Você está indo no seu trabalho para você ser tratada bem ou você para ganhar dinheiro? Né? Então você tem que ter assim a noção real de como é que é a sua vida. Porque se a gente fica colocando projeções ali em cima de uma realidade que não acontece, a gente vai viver frustrado. Imagina eu, olha, eu que vou pro meu consultório e falo assim: olha, eu não aguento mais, Natália, ir pro consultório, porque as pessoas que vão lá pro consultório só sabem falar coisa ruim, só sabem reclamar.
Eu não aguento mais aquela reclamação. Aí eu chego lá, as pessoas choram. Meu Deus, a vida é linda. Não, não dá. Eu estudei para isso. Eu estudei para ouvir problemas. Eu até brinco com os meus pacientes, às vezes eu falo alguma coisa, eles olham e falam assim, nossa, mas essa ideia é muito boa. Eu falei, eu estudei para ter boas ideias. Eu sou paga para ter boas ideias, né? Então, é muito de você entender qual que é a sua realidade para a gente tem que parar realmente de romantizar. Gente, não dá para ficar romantizando o adulto. Na vida do adulto, tudo é difícil. Não existe coisa fácil. Não existe. A vida fácil ficou lá na infância. Na vida do adulto, tudo é difícil. Você vai ter que escolher qual que é o difícil que tu quer para hoje. Tá certo. É aquele negócio do pensamento neutro, né, Karina, que você falou lá no início. Como é que é os pensamentos? Você pode falar de novo para me lembrar? Positivo, negativo e neutro. Você não Positivo. pode ter o pensamento positivo que você fica bobo, besta, fica besta, entendeu? Ai, tudo é feliz, feliz, feliz. Não, gente, pelo amor de Deus, isso aí não existe. Você também não pode ser muito negativa, tudo vai dar errado, meu Deus, eu vou chegar lá, os alunos isso, não sei o quê. Não. Você tem que ter um pensamento neutro, você tem que ter uma realidade, um senso de realidade. Que mundo, às vezes eu olho assim pra pessoa, e falo, que mundo que essa pessoa vive? Que projeção é essa, gente? Para tudo. Vamos começar a sua vida do zero, né? Porque são muitas projeções, são muitas pressões que as pessoas se colocam. Eu acho muito interessante a sua fala, porque assim, a maioria dos professores, e assim, eu me colocando como meu exemplo pessoal e conhecendo muitos colegas, nós somos muito idealistas, né? A gente vai por aquela visão de que eu vou transformar o mundo, vou levar o mundo a um lugar melhor, e geralmente a gente se apaixona pelo nosso conteúdo, né? O meu conteúdo mesmo é a biologia. Então eu falo muito de mudanças climáticas, de preservação ambiental e não sei o quê. Então, assim, a gente se apaixona pelo nosso conteúdo e quer que o outro também se apaixone, né? Então, quando a gente vai para a sala de aula, a gente, querendo ou não, a gente idealiza um ambiente bom, onde as pessoas vão estar abertas para receber o que a gente tem a falar, e não coloca esse pensamento neutro, né? Que é o pensamento assim que às vezes, pelo que você me falou, assim, eu me distanciar um pouco da situação, respirar fundo e ver o que que realmente, com lógica, com objetividade, com estratégia. Achei bastante enriquecedor isso que você falou aqui, viu, É a Karina? realidade. Quando você pensa sobre mudar o mundo, eu acho muito legal isso, Andressa, porque eu também tenho esse pensamento, eu também tenho essa idealização de mudar o mundo. Só que você tem que lembrar, assim, ó, no pensamento neutro, como é que seria isso? Vamos desmiuçar essa crença de mudar o mundo, né? Que é uma crença muito maravilhosa. A gente muda o mundo. Quando a gente pensa em mudar o mundo, geralmente a gente pensa positivamente, a gente pensa assim. Mudar o mundo depende de mudar todas as pessoas. Mas o mundo, às vezes, quando ele é mudado, ele não muda porque todas as pessoas mudaram. Algumas pessoas conseguem mudar o mundo. Porque existem vários mundos. Existe o mundo da psicologia, existe o mundo da biologia, existe o mundo da matemática, existe o mundo da informática. Então você vai pensar, você vai ter que ter consciência de que você vai mudar o mundo sim, mas de alguns alunos. Porque outros alunos, quem vai mudar o mundo dele vai ser eu. Entendeu? Porque o mundo dele vai ser voltado para psicologia. E vai ter outros alunos ali que quem vai mudar o mundo não vai ser você da biologia, vai ser a do português. E a gente fica querendo, assim, pegando aquela pressão de querer mudar a vida de todo mundo. E não dá. Não é todo mundo que está querendo mudar o mundo da biologia, entendeu? Vai ter pessoas que vai querer mudar o mundo de outro sentido. Tava falando ontem com uma paciente minha, que ela me disse que ela mexe com nutrição. E ela fica chateada quando as pessoas não conseguem manter a dieta, fazer as atividades físicas, tudo, né? E ela fica pensando que ela associa muito isso com a frustração, assim, profissional, como se a culpa fosse dela. E aí foi o ponto que eu falei pra ela assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem pacientes que vêm aqui comigo, vêm aqui no consultório, e eu não consigo ajudar essas pessoas, porque eu não sou Deus. Acho que nem Deus não tá ajudando todo mundo ultimamente, né? Se vira aí, gente. Porque ele deu o tal do livre-arbítrio pra gente que eu sou contra esse negócio, eu tinha que obedecer ali, assim, senhor, sim, senhor. Eu acho que eu ia ter muito mais rentabilidade, mas ok, né?
E ele deu um livre-arbítrio pra gente e a gente tem que resolver as nossas coisas. E eu falei assim pra ela: olha, tem muitos pacientes que vêm aqui que a hora que a gente tá conversando, né, aqui no consultório, eu não tenho interesse nenhum em ficar mantendo o paciente ali pra sempre. Eu quero que as pessoas. Eu quero mudar o mundo, pelo menos daquela pessoa. Eu quero que ela saia ali e realmente se sinta melhor, tenha qualidade de vida, tenha metas, tenha projeções positivas, neutras e não só positivas e nem negativas, é aquela coisa assim que ela viva com leveza. Mas não é todo mundo que eu vou conseguir isso. E eu tenho que ficar em paz e tenho que entender assim que eu estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o meu melhor. A minha parte, Andressa, eu estou fazendo assim, com o meu máximo. Mas não tem como eu sair do meu consultório depois e ficar pensando lá na minha casa, né, aqui em casa. Se a pessoa fez, se a pessoa não fez, tipo, aí, cada um com seus problemas, né? Eu fiz ali o meu máximo e acabou. Que é muito isso da pressão, porque às vezes a pessoa trabalha só 4 horas por dia, mas ela fica presa naquele trabalho 24 horas. Então, assim, não é o esforço físico, não é a carga horária, é a cabeça dela que não desliga. Eu não, eu saio do consultório, ó, eu nem lembro nem das histórias. Eu encontro o paciente na rua, não sei nem direito quem é. Às vezes eu pergunto, ah, você lembra aquela vez? Eu olho assim, eu fico pensando, será que eu sou educada e falo que eu lembro? Ou eu realmente falo que eu não lembro? Mas eu não lembro. Daí eu falo, né, melhor. Hoje em dia eu já tô em paz, né? Eu falo assim, ah, eu não lembro, é muita gente. Eu não sei se é uma defesa, não sei, mas eu não lembro. Não lembro das histórias, eu não guardo isso pra mim. É algo que eu fico ali prestando atenção no pensamento, eu olho as crenças, eu respondo, eu rebato, a gente discute, a pessoa saiu, parece que assim, ó, vai embora junto com a pessoa o problema dela. Na semana que vem ela traz a mesma trouxinha, porque eu não lembro. Eu tenho a minha colinha que eu vou marcando aqui os principais pensamentos, os principais pontos que foram discutidos em terapia, para também não ficar ali, né? Mas eu não lembro. Karina, interessante, você falando, eu também lembro assim que de muitos casos, né, de aluno, que aluno querendo ou não desabafa com a gente, né? E eu fico olhando assim, eu conheço de algum lugar, mas não consigo lembrar, ainda mais toda a história, né, que tá por trás, assim, não dá para lembrar, porque realmente é muita gente, né? Então, assim, a gente, ali naquele momento pontual, a gente presta atenção, a gente pode inferir alguma coisa, mas para sempre, assim, não tem como levar, né? Porque senão a gente não vive, a gente só vai viver nesse looping de histórias, né? Sim, é um ponto bem interessante. Às vezes eu vou em alguma mesa, assim, chego e tem alguns desconhecidos e as meninas falam, ah, essa daqui é a Karina. E as pessoas me conhecem, ah, psicóloga, nossa, que bom. Aí você já faz uma análise. Eu falo, gente, eu não trabalho de graça. Se vocês quiserem análise, vocês vão lá no consultório. Aí, não, é bom vai ficar analisando a gente. Eu falei, não, pode ficar tranquila, porque eu não trabalho de graça. A minha hora é cara. Se vocês estão querendo uma análise, olha, aqui tá sentando uma pessoa totalmente burrinha. A psicóloga ficou lá no consultório. Aqui. E as Aqui pessoas, jamais. sim, as pessoas às vezes estão ali, começam a contar um problema, eu fico, assim. Gente, eu não tenho a mínima vontade de parar e ficar concentrada, assim, para esperar para ver se o pensamento se é um pensamento de projeção, se é um pensamento negativo, se tem uma crença, se o pensamento é distorcido. E olha, e quando a pessoa ainda vem me contar um problema, eu não faço a mínima questão de dar um palpite. Não, olha, não, não, não. Eu acho que a amiga advogada sofre, a amiga psicóloga sofre isso igual a amiga advogada, né? A amiga advogada, amiga, só tirar uma dúvida aqui. Aí a dúvida é um caso jurídico Quando que é tem que amiga analisar, né? e tira a dúvida, eu falo. Porque daí eu tenho que parar e me concentrar ali no que a pessoa tá falando. Mas assim, ficar julgando, ai, sei lá, não sei que tipo de julgamento que as pessoas pensam que psicólogo faz, porque psicólogo não julga ninguém, ele só transcreve o que a pessoa tá falando ali, a gente pega o que a pessoa tá falando, assim como eu fiz aqui, ó. Você falou sobre a sala de aula, a realidade é essa, é não sei o quê. Então não tem um julgamento, uma análise, não sei, as pessoas. Geralmente quem fala isso são as pessoas leigas que não sabem o que é terapia. Entendi, É uma ignorância falar isso, é ridículo. Mas, né? entendi. Karina, aí vamos para nossa última pergunta aqui. Bom, aí a pessoa se percebeu que aquele ambiente não está fazendo ela feliz,
não tá dando um retorno financeiro que ela gostaria, né? Ela tá se frustrando ali todos os dias e ela resolve fazer a mudança de carreira, né? E será que nesse momento é interessante procurar uma ajuda psicológica? Porque assim, muitas vezes a gente pensa como aquele pensamento de colocar a responsabilidade em si, é uma derrota, porque eu me estudei tantos anos para isso, me formei, me pós-graduei, e aí eu cheguei no mercado de trabalho e não foi o que eu realmente queria. A pessoa acaba querendo ou não se sentindo de certa forma fracassada, né? Ter que largar uma história que ela já construiu para começar uma outra, né? Sim. Se você pensa em sair da carreira que você tá e você pensa que isso é um fracasso, aí que você tem que sair mesmo. Porque se você pensa que você quer sair é porque aquilo ali não tá bom. Se você pensa que é um fracasso, então você vai continuar naquilo. Por quê? Porque a sociedade vai te julgar, as pessoas vão te julgar. Não, é por causa do tempo. A gente não tem que pensar no tempo que a gente perdeu, a gente tem que pensar no tempo que a gente vai ganhar. Então, por exemplo, eu tenho 46 anos. Se eu precisar mudar de carreira hoje, eu mudaria tranquilamente. Porque eu já tô com quase 50 anos, mas eu mudaria, sabe por quê? Porque eu tenho provavelmente mais 50 anos pela frente. E eu vou ficar realmente pensando nos 40 anos que eu já perdi, 30 que eu já perdi, em vez de pensar nos 50 anos que eu ainda tenho pela frente. Então, é uma coisa assim, de você olhar a conta de um lado certo e não do lado errado. O que passou, passou. Aí, esse negócio da derrota é basicamente isso, de você pensar assim, derrota não, eu faria transição de carreira não pensando não numa derrota, mas pensando em alguma coisa que me renderia mais. Olha, eu tô super aberta, se alguém quiser me oferecer algum dinheiro aí a mais do que eu ganho hoje, eu mudo de carreira assim, ó. Entendi. Mudo sem problema nenhum. E querendo ou não, Karina, eu entendo que assim, tudo que a gente já construiu, a gente não perde, a gente Perde. agrega, né? Sim. E a hora que você fala assim, ajuda psicológica. Tudo a gente consegue fazer sozinho, Andressa, se a gente souber os mecanismos e souber como fazer. Aí a pergunta é: você saberia fazer isso sozinha? Porque se você sabe fazer sozinha, faça sozinha. Ninguém é obrigado a ir para o psicólogo nem nada. Mas o psicólogo, o que, que ele é pago para pensar, né? Então a gente tá ali, a gente estudou para isso. Eu tenho algumas pós-graduações em inteligência emocional, socioemocional, nem falei aqui, né, o que as graduações, mas tem algumas aí que é justamente para isso. Então, quando você vai buscar uma ajuda psicológica, você pode ter certeza que o seu caminho ele vai ser reduzido, sabe? Então, assim, o que você conseguiria, sei lá, sozinha em um ano, talvez na terapia você consiga em 2 meses. Porque tem muitas coisas que, como a gente estava falando, tem muitas crenças que precisam ser derrubadas. Então, o profissional deve procurar ajuda psicológica? Eu procuraria. Eu indicaria que sim. Minhas amigas que não vai, não podem, não podem não, né? Eu não quero nenhuma amiga minha lá no meu consultório. Aí eu sempre falo, gente, vai procurar ajuda, porque realmente, se eu dou esse conselho para uma pessoa que eu amo, esse conselho eu vou dar para todo mundo sempre. Então, sempre eu mesmo, tô meio com uma dúvida em alguma coisa, o primeiro ponto que eu vou marcar minha terapia. Porque eu preciso discutir com alguém que tem um pouco mais de sensatez que eu. Porque quando a gente está no meio do problema, fica muito difícil da gente perceber aquilo. É engraçado, às vezes eu tô na terapia, a psicóloga fala uns negócios pra mim e fala assim, gente, eu já falei isso na terapia. Mas quando a gente tá no meio do problema, a gente não consegue perceber aquilo, porque a gente tá muito emocionalmente envolvido naquele, como você disse aqui, naquele problema, né? A gente tá com aquele sentimento de derrota, vários sentimentos, a junção de vários sentimentos que nem sempre eles são reais, né? São sentimentos que eles precisam ser colocados assim numa prateleira de sentimentos, eles precisam ser organizados, que é o que a gente chama de gestão emocional. Ontem, quando eu abri uma caixinha, né, de perguntas aqui, perguntando qual que era a principal dificuldade, né? Por que que as pessoas assim, viam que estava num lugar errado, né? Que aquele ambiente já não estava te fazendo feliz. E aí perguntei, qual que é? Por que que tu não muda então, né? Já que tá ruim, não é o que você gostaria, qual é a maior dificuldade em mudar?
Aí uma você até respondeu que é a questão da idade, né? A pessoa fala assim, nossa, já tô velha demais, eu não posso mudar, sendo que negócio falou assim, eu tô com 50 anos, ainda tem mais 50 pela frente. Imagina alguém mais novo, né? Ou então, enfim. E uma outra coisa também é a questão da estabilidade financeira. Então, a gente estava falando aqui do concurso público, né? A gente tem tá aqui no concurso público, tem um dinheirinho garantido ali, mas você não está feliz naquele ambiente. Então também tem que pensar de uma forma bem racional no plano estratégico, né? Que foi aquilo que você falou lá no início. Qual é a estratégia que eu vou definir agora? Eu vou ficar aqui morrendo para sempre ou eu vou decidir mudar? Eu tenho vários pacientes, vários mesmos, que são empreendedores, são concursados, e eles vão assim, meio que enrolando esse concurso, vai, volta, volta, não sei como que é isso, mas entra, pede uma licença, volta, faz não sei o quê, e vai fazendo, porque eles não querem sair do concurso justamente por conta dessa Estabilidade. estabilidade. Sim, mas chega uma hora que a empresa tá indo tão bem assim, tô dando só um exemplo de empresa, né? Pode ser qualquer outra coisa que a pessoa sai. Porque assim, o que a gente está buscando? Estabilidade financeira. E aí a gente pensa assim, ah, mas eu ganho, não sei, 10 mil, que é uma média, né? Assim, salarial boa do concurso, 10, 15 mil. Só que aí a gente pensa naquela bolha, nossa, mas como que eu ganharia esse dinheiro? E às vezes você vai abrir uma empresa, sua empresa está ganhando, faturando 50. Então, assim, daí você fica pensando, fala, realmente, mudar ou não mudar. Mas a estabilidade, ela ela acaba sendo boa porque aqui, né, pra gente, porque o brasileiro, ele, por ele ser ansioso, ele precisa ter uma certeza. E não tem nada mais certo do que o concurso público. Ah, mas isso custa minha felicidade, não tem problema. Gente, pelo amor de Deus, eu não tô falando pra vocês largarem no concurso de vocês, porque isso é loucura. Mas se não tá feliz, tem que buscar um meio de transicionar. Não precisa parar e mudar. Que nem às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim: ah, eu vou parar de trabalhar para começar a estudar para concurso. Eu falo: não faça isso. Comece a estudar. Comece a estudar e quando você vê que você tá com uma rotina de estudos que você está precisando de mais horários no trabalho, aí você pede conta do trabalho para você começar a sua rotina. Porque quando você para uma coisa para começar uma outra, você não faz nenhuma coisa nem outra, porque é muito difícil você começar uma rotina nova. Não é fácil. Então, no caso do concurso, quer mudar de carreira, quer ganhar mais, paralelo ao concurso, comece a fazer alguma coisa. Quando você vê que realmente está bom, pula para o outro. Eu trabalhava, quando eu cheguei aqui no Tocantins, eu arrumei um trabalho no estado. Era uma nomeação, né? Eu ganhava bem, nossa, eu ganhava muito bem, assim, um salário super bom. Assessora, acho que era assessora de gabinete que eu trabalhei. E aí eu queria montar meu consultório, mas eu tinha medo porque eu não conhecia o público, né, do Tocantins, que eu venho de São Paulo. E lá em São Paulo a gente faz muita parceria com empresa. Tem os pacientes particulares e aqui eu me vi sozinha, sem empresa e sem conseguir nenhuma parceria. Eu falei, meu, eu vou ter que conseguir manter esse consultório na raça aqui, né? E aí eu abri meu consultório e eu ia trabalhar, tipo, à noite. Saía do serviço e ia trabalhar à noite. Aí teve uma época que foi uma bênção de Deus. Aí comecei a trabalhar na hora do almoço também. Trabalhava uma hora no meu almoço e uma hora fazia de almoço. E aí eu não sei o que aconteceu quando começou a trabalhar meio período. Aí eu enchi minha agenda do consultório. Eu consegui, né? Porque também não é fácil, né, gente? A gente conta assim, parece, nossa, é fácil, então eu vou fazer isso. Não, eu consegui colocar mais pacientes na minha agenda. Quando eu percebi que o que eu tava ganhando no consultório era. Dava para mim pagar as contas do consultório. E eu já tava ganhando quase a mesma coisa do que eu ganhava no estado, né? Eu pagava as contas e ainda ganhava quase a mesma coisa, assim, 2/3 mais ou menos. Eu saí do estado. Aí fui pro consultório. Então a transição ela tem que acontecer com sacrifício, lembra? Na vida do adulto nada é fácil, a gente tem que escolher o menos difícil. Ou a gente tem que estabelecer metas e prioridades e entender assim, ó, que não dá para ficar correndo atrás do fácil, não dá para ficar correndo atrás do maravilhoso, é igual a academia. Ah, eu preciso de motivação para ir para academia. Gente, isso não existe, motivação não existe.
É prioridade. Você vai ou você não vai. Certo. Tá muito interessante. Fiquei curiosa, Karina, agora com a sua. Não sei se posso perguntar. Agora que a gente já está encerrando, assim, só fala um pouco da sua vida pessoal, assim, por que fez você vir pro Tocantins, assim? Você veio de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Eu vim pro Tocantins porque eu comecei a namorar o meu ex-marido e ele era concursado aqui. E aí ele estava fazendo mestrado lá na minha cidade. E a gente se conheceu, a gente namorou à distância e depois de um ano eu vim pra cá, porque eu não tenho esse apego. Eu sou pessoa que eu sempre trabalhei essa neutralidade. Falar, eu vou lá, se der, vai ser bom, se não der, eu volto pra trás. Aí larguei tudo e vim embora pra cá. Aí aqui eu fiquei mais ou menos um ano. Eu fiquei parada, meio que sentindo assim o mercado de trabalho, fazendo alguns planejamentos, terminando alguns cursos que eu estava também em andamento, curso de pós-graduação lá em São Paulo também, então eu ia para lá sempre. Aí quando eu terminei, eu comecei a trabalhar no estado. Aí ele conseguiu para mim uma nomeação, fui para o estado. Eu acho que no estado eu fiquei mais ou menos uns 3 anos trabalhando no estado. E aí depois eu falei, não, eu não quero ser funcionário público não é para mim. Porque a gente também tem que entender o que é pra gente, né? Que é muito isso do financeiro. Eu ganhava muito bem, mas aquilo ali pra mim não era algo que eu gostava, que me trazia. Existia a possibilidade de eu trabalhar na minha área, porque é uma coisa que eu já gosto, né? Que eu sabia fazer. E eu fui trabalhar, e na época não era nem psicologia clínica, eu gostava da área de RH. E eu nunca pensei na possibilidade de ser psicóloga clínica. Mas eu levei um golpe de uma psicóloga, inclusive, nós abrimos uma empresa de RH aqui no Tocantins e eu entrei nessa sociedade com 50 mil e saí devendo 100. E eu sou a pessoa ansiosa também, né? Eu sou a pessoa que eu não gosto de pagar as minhas contas em dia, eu pago um dia antecipado. Eu sou assim, super maluca, era, né? Porque agora já não dá. Depois que você aprende a empreender, você vive ali no limite, né? Paga uma conta, mas assim, antes eu era aquela pessoa assim que eu pagava tudo no dia. Hoje a gente entende que às vezes pagar uns juros é melhor do que você tirar daqui. É aquela coisa da gestão. Porque depois também eu fui fazer um MBA em gestão de pessoas na área da administração. Aí eu comecei a entender assim, eu falei, gente, é assim que os empresários funcionam. E aí eu levei esse golpe, eu fiquei uns 10 dias assim numa depressão, deitada no sofá da minha sala, pensando, meu Deus do céu, eu achava que eu era inteligente, que eu conhecia as pessoas. Como assim eu não percebi que essa mulher era uma sociopata, né? E aí eu pensei assim comigo, eu preciso pagar 100 mil reais de conta, não quero mais mexer com psicologia, empreender não é pra mim, mas eu vou abrir uma salinha porque eu tenho 3 pacientes, eu tinha 3 pacientes, eu tenho 3 pacientes em 4 meses de empresa. E eu vou abrir uma salinha porque eu preciso dar andamento nisso, depois eu dou alta para essas pessoas e aí eu fecho a salinha e volto a fazer outra coisa. Vou fazer alguma outra coisa, volto pro estado, sei lá. E menina, foi uma coisa tão impressionante. Tem gente que não acredita em energia, mas eu acredito muito. A energia daquela mulher não era boa, porque eu abri a minha sala, eu coloquei um papel de sulfite assim na porta, Karina, minha psicóloga, e coloquei ali com o meu telefone. E era numa sala onde tinha várias salas, tinha até uma advogada, não tinha uma advogada na frente, e tinha um, não, ai não, só tinha a advogada que estava alugada. E você acredita que as pessoas que iam no escritório da advogada via a minha folha de sulfite colada na porta, escrita na impressora, pegavam o meu contato e entravam em contato comigo para poder marcar consulta. Ah, você colocou num lugar muito estratégico também, né? Sair da advogada e já passava ali. Mas eu acredito muito mais numa providência divina, porque assim, não é muito comum isso acontecer. E aí foi assim que no primeiro mês eu já estava ganhando para pagar, e eu não tinha dinheiro nem para pagar a sala.
No primeiro mês eu já tava ganhando pra pagar a sala. Inclusive, olha, eu acredito nessa providência divina, porque Deus é muito bom comigo. O dia que eu fui procurar a sala, eu fui numa imobiliária. Eu lembro até hoje, na imobiliária, chegou lá na imobiliária, eu contei a minha história. Eu falei pro cara que eu tinha visto essas salas, né? E que eu precisava, que eu tava querendo alugar uma sala, só que eu achei um pouco caro, se ele não dava pra diminuir o valor, pelo menos pela metade. Joguei, né? Vai que cola. Falei, seu Paulo, será que o dono não diminuísse daí o valor pela metade, pelo menos pelos 3 meses, porque eu não tenho dinheiro pra pagar agora? Eu vou falar bem sincero pro senhor. Eu só tenho nome. Porque, assim, nome limpo. Eu não tenho dinheiro, eu vou ganhar o dinheiro pra poder pagar o aluguel. Aí ele ficou, falou assim, olha, Karina. E eu contei essa história pra ele, né? Da minha sócia e tal. E ele falou, eu vou falar com o dono da sala. Andressa, você acredita que o dono da sala? Ele ligou assim pro dono da sala na minha frente e conversou. Ah, ela tá aqui e tal. E contou assim a história também. E eu ali, escutando ele contar a minha história, eu quase chorei. Aí ele virou pra mim falando, aham, aham. Ele virou pra mim e falou assim: olha, o dono da sala falou que você pode ficar por 3 meses sem pagar o aluguel. Nossa Senhora. Eu nunca vi isso na minha vida. O cara era muito doido. Eu falei assim: será que ele entendeu que eu não tenho dinheiro, assim, que eu vou ganhar dinheiro lá? E aí ele falou assim, não, ele falou que Deus tocou no coração dele, que falou pra ele. Então foi Eu providência falei assim, divina mesmo, viu? menina, e eu falei assim, gente, é sério? Eu falei, seu Paulo, é sério? O senhor vai colocar isso no contrato? Ele falou assim, não. Ele falou que Deus tocou no coração dele, que ele pode deixar, que pode deixar você lá por 3 meses, a sala tá fechada mesmo. E que você pode ir pra lá. Eu falei assim, não, é brincadeira. E aí tinha umas salas lá, Andrés, a sala custava R$ 600. Tinha uma sala que custava 650 e ela era maior. Ela tinha uma sala, uma coisa assim, mas ela era muito melhor. Ficava na frente e tal. E aí o seu Paulo ainda falou assim, pega essa, que essa daqui é melhor. Eu falei assim, não, seu Paulo, R$ 50 pra mim, quando eu começar a pagar, vai fazer diferença. É uma coisa assim, sabe, que Deus cuida assim nos mínimos detalhes, entendeu? Então a gente tem que também ter um pouco assim de, de fé, de acreditar. Porque assim, eu fui sem brincadeira, Andressa. Eu tô te chamando de Natália. Tô Sem com cara de brincadeira, Natália hoje. Andressa. Hã? Tô com cara de Natália hoje. Mas sem brincadeira, Andressa. É uma coisa assim que às vezes a gente fica com medo, sabe? De enfrentar, de ir atrás. E aí, tipo, eu fui pra clínica porque eu pensei assim, eu não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que eu sei fazer. E eu lembro na época da faculdade, as minhas professoras sempre falavam que eu era muito boa nisso. Karina, você tinha que ser psicóloga clínica, você é muito boa. E eu lá deitada no sofá ficava pensando, falei assim, gente, vai ter que ser isso aí mesmo, né? Eu vou ter que investir nisso. Eu já tinha 3 pacientes, né? Eu falei, vou ter que. E lá na empresa que a gente abriu de RH também, eu comecei a atender como clínica, porque a gente não entrava em empresas. Aí eu falei, vou atender como clínica, né? O básico eu sei. Aí eu peguei e fui atrás também de me profissionalizar nessa área clínica. Hoje eu sou especialista clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, já fui atrás aí. Todas as especializações depois que eu fiz, depois disso, foram todas voltadas para o clínico, porque foi o que me. Foi o que, assim, acho que foi uma escolha nem minha, sabe? Acho que uma escolha foi empurrando, assim. Acho que foi Deus mesmo que foi investindo. E eu falei pro seu Paulo, falei assim, olha, depois que eu der alta para essas meninas, eu vou devolver a sala, tal. Ele falou assim, não, você não vai devolver não, você vai ficar. E eu tô lá no mesmo prédio, vai fazer 10 anos. Ai, que bom. Seu Paulo abençoado aí por Deus, te abençoando. Sim. Ah, muito legal, Karina, você falando. Me deu um insight aqui que eu estava conversando ontem com os meus alunos, né? Eu falando para eles justamente isso, né? Que eles estão se formando, né? Nessa turma específica era a turma de biomedicina. Aí eles estavam lá se formando e eu falando com eles, olha, gente, vocês não podem só escolher a área que vocês são apaixonados. Vocês precisam escolher a área que vai te dar retorno. Aí eu até dei um meu exemplo, porque assim, eu saí da graduação, né, que eu queria ser a professorinha lá, aí eu percebi lá na graduação que eu poderia estar num estágio um pouco melhor, né, vou fazer o mestrado. Aí emendei no mestrado. Só que o mestrado que eu fiz, assim, o trabalho que eu desenvolvi, ele foi um trabalho, assim, bem para a área ambiental, né? Então, assim, uma parte foi bem teórica, a outra foi com uma espécie ameaçada de pato.
Então eu ficava, na minha graduação, eu ficava atrás dos patos, lá na Ilha do Bananal. Só que o que que acontece? Hoje, né, eu acho que a minha primeira transição de carreira foi no mercado de trabalho. Porque quando eu fui procurar emprego, adivinha, não tinha ninguém querendo caçar pato, né? Então eu dou aula para os cursos de saúde, biomedicina, enfermagem. E aí foi totalmente assim, tudo que eu tinha investido, eu tive que reposicionar isso aí porque era a área que estava me dando dinheiro. Então, assim, a Sim. gente tem que pensar, como eu gostei muito dessa fala que você trouxe, né, com neutralidade, porque se a gente ficar fazendo só o amor, o que a gente ama, com muita idealização, aí em algum momento a gente vai se frustrar. Sim, aí você vê, você gosta dos patos. O dia que você ficar muito rica, você vai lá, você investe o dinheiro no projeto dos patos, sabe? Você cria uma organização. A gente pode, aquilo que a gente ama, a gente não tem que transformar aquilo que a gente ama no nosso ganha-pão. A gente tem que ser realista, gente. Não dá pra ficar romantizando isso. Se isso já existiu um dia, olha, foi um passado remoto, porque faz um tempo já que eu não vejo isso acontecendo. Então tá, Karina, muito obrigada É pela nossa isso. conversa, pelo seu tempo. Eu acho que foi uma virada de chave muito grande e eu acho que esse é quando a gente conversa com um profissional, né, com uma pessoa especializada, igual logo no início a gente estava conversando e não foi assim mais ou menos o que eu esperava, né? Que a gente você foi falando assim de uma forma que deu uns tapão assim na cara. Porque o que que eu estava imaginando? Eu tava imaginando que você ia falar assim, não, olha, gente, a gente tem que perceber quando a gente tá adoecendo e não sei o quê, né? Então eu tava esperando mais uma fala nesse sentido e você veio com uma outra fala no sentido, olha, gente, acorda pra realidade, é isso, isso e isso, vai fazer o quê? Então, assim, eu acho que no início assim, eu fiquei assim um pouco chocada, mas isso foi muito bem pela virada de chave, pelo aprendizado que dá. Geralmente a gente quer, a gente tem muito aquela questão do viés de confirmação, né? A gente quer escutar aquilo que a gente já imagina. E quando alguém vem com uma fala que não confirma aquilo que a gente esperava, eu acho que no primeiro momento a gente fica assim, né? Até que a gente tenta realmente absorver o que que aquela, escutar de forma ativa, né? E compreender o que que aquela pessoa está falando. Sim, o nome disso é cumplicidade. A gente, quando o ser humano, ele tem uma necessidade de ter cúmplices. Então a gente, por isso que a gente quer contar, compartilhar com uma amiga, porque a gente quer ser validado, a gente quer um cúmplice, a gente. E na terapia é o que você está falando. A gente olha assim, o psicólogo, ele, se ele é técnico mesmo, ele vai ali no seu problema e ele puxa ele e fala assim, meu, ó. Você quer isso aqui. Mas isso aqui, precisa disso aqui. Você tem isso aqui? Porque se você não tem isso aqui, você tem que ir por outro caminho. Então, é o que você falou, a gente busca mesmo um acolhimento, mas o meu trabalho não é isso, não é acolher, né? Meu trabalho é trazer para a pessoa a realidade realmente, mas você podia ter discordado. Não, eu trouxe a convidada justamente pra gente aprender com você. Ia dar mais engajamento, a gente brigar aqui, ó. Não, Mas que bom, que bom. mas eu fico muito feliz, mais uma vez, muito obrigada mesmo pela sua disposição, pelas suas palavras, pela aula que você deu aqui pra gente, tá? Eu que E, agradeço. e a gente mantém contato sempre, tá, Karina? Muito obrigada. Foi uma Eu que honra. agradeço e desculpa aí alguma coisa. Tchau, foi um prazer. Tchau, tchau.